Conheço minha esposa com 10 mil discos no meu estoque, umas caixas de discos, de vez em quando a gente conversa, que eu fui levar ela para lá e disse, eu sou artista, dei até um disco para ela. Foi aí que ela se apaixonou perdidamente. E aí aliás, fica em pé, Nádia, a família Nádia, toda, fica em pé todos vocês, vira para a igreja, filha, vamos aplaudi-los, por favor. Minha nora Marcela, e o meu genro mal acabado, Michel, que vai se tornar bem acabado depois casar com a minha filha. Não, estou brincando, é uma grande pessoa. Meu querido amigo Gilberto Nascimento. Meu filho Miguel, lindo. Bom, pastor, o sobrenome do Michel? Michel Burmanhã. Tá bom. Do Miguel, porque eu esqueci o sobrenome. Miguel Faria. Ah, não. Criança espontânea, por isso que a palavra de Deus diz que nós não vamos entrar no céu se não for como se fôssemos crianças, com esse coração aberto, limpo, maravilhoso. Quem? Basílio é um tio barrigudão, ele quer que eu chame ele de Basílio, mas aí é bullying. Vamos lá, e aí meu nobre pastor, aí fui contratado da companhia, não, desculpa, aí conheci minha esposa. Com 10 mil discos no para vender aqueles discos, nós passamos a fazer show de graça nas escolas, mas agora não mais fazer o show para vender fotos, e sim para vender os discos, porque é a única coisa que eu tinha quebrado. Meu pai havia se separado da minha mãe. Quando eu vou encontrá-lo, fazia tempo que eu não o via, nós fomos passar um Réveillon na casa da minha avó, ligamos para ele, o telefone não atendia, resolvemos ir na casa dele. Quando eu chego, ele está quase 30 quilos mais magro, branco, e não quero atender. Bom, resumindo, meus irmãos, meu pai teve um câncer no estômago, com metástases no fígado. Eu havia acabado de quebrar, e vivendo todo aquele caos. Eu com 18 anos de idade pegava uma garrafa, me atacou os nervos. Já a minha psoríase, que eu tenho até hoje, naquela época atacou toda, e eu tive sérios problemas de saúde com 18 anos de idade, quebrado. Mas eu lembrei daquele Jesus, e aqui eu quero falar, não é porque eu estou na igreja, é porque é o que eu falo em toda a minha vida. Eu lembrei daquele Jesus que o Alindo tinha me apresentado, aquele Jesus que ele falava que fazia milagres, que era um Jesus tremendo, e que um dia eu havia aceito na igreja Assembleia de Deus Beriana. Eu havia levantado a minha mão e aceitado a Jesus, mas eu não estava levando a sério. Eu havia aceito a Jesus com vontade, com verdade, não foi hipocrisia, mas eu não estava levando Jesus a sério. Quando meu pai naquela situação, eu aceitei a Jesus, eu tinha aceitado a Jesus, eu fui no hospital do câncer, e passei a noite lá, porque ele não queria ir no hospital. E aí a moça falou que tinha que fazer uma triagem, ele não ia de jeito nenhum, já fazia dias que ele estava sem subir as escadas, defecando sangue, com tontura, muito mais magro, e eu vendo aquela situação, eu passei a noite no banco do hospital, eu me lembro como se fosse hoje, do hospital do câncer, e naquela noite eu chorava com criança e pedia a Deus, Deus, cura meu pai, cuida dele, porque até agora eu só trabalhei como louco, eu deixei a minha vida de lado, fiquei aqui trabalhando, e agora que eu podia curtir um pouquinho meu pai, ele está doente desse jeito, e eu me sentia causando tudo aquilo, porque eu tinha quebrado, os cheques da minha mãe tinham voltado, toda aquela situação, eu me sentia mal. E aí, no dia seguinte, chegou o diretor do hospital e disse, doutor, um dia eu trouxe aqui o Piriri Pororó, vocês precisaram para eu fazer show de graça, eu vim com todo prazer, hoje eu peço a sua ajuda, o meu pai precisa ser atendido, e eles estão falando que tem que passar pela triagem XYZ, mas ele faz tempo já que não sobe a escada, ele está defecando sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei que o Alindo me dizia que o nome de Jesus abria portas, e eu resolvi usar pela primeira vez, eu disse, em nome de Jesus, me abre a porta para meu pai, e ele disse assim, meu irmão, traga o seu pai amanhã, que ele vai ser muito bem atendido, e eu sinto te dizer que você é um jovem, meu irmão em Cristo, e Deus tocou no meu coração para eu cuidar do seu pai. Ali Jesus abriu a porta, meu pai foi cuidado, mais tarde ele foi operado, tirou 75% do estômago, ele teve metástase no fígado também,
e o médico, Dr. William Cred, gastrocirurgião do Hospital Samaritano, operou o meu pai, chama-se Eider Faria. Ele tirou 75% do estômago do meu pai, e ele disse claramente, eu falei, e a metástase do fígado? Ele falou, não, eu nem mexi, porque ele ia sofrer muito, e seu pai vai morrer muito rápido, então ele ia sofrer. Eu vou ser bem franco com você, a chance do seu pai chegar a 2 meses de vida são de 60%. 4 meses, 40%. Começou a anotar num papel para você, anotando num papel. Anotar num papel. 2 meses de vida, fazia assim, 2 meses, um tracinho, 60%. 4 meses, um traço, 40%. 6 meses, um traço, 20%. Por final ele passou um traço, 2 tracinhos assim e falou, disso ele não passa. O seu pai tem no máximo 6 meses de vida. O câncer dele é muito sério, tiramos 75% do estômago. E aí, o que me restou foi ajoelhar, orar e adorar. Entender aquele Jesus que o Arlindo tinha me falado. Eu ia nos cultos e aplicava frequentemente o que o pastor me dizia. Eu me lembro que num dos cultos o pastor disse, quem fala mentira serve ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, pastor, quando eu falava uma mentira eu me sentia mal. Aí um dia eu falei, eu vou desmascarar o diabo. Então quando eu falava uma mentira, eu dizia para a pessoa, escuta, desculpa, menti para você, acabei de mentir para você, porque eu me sentia pisando na cabeça do diabo e dando glória a Deus. Anos se passaram, um dia aconteceu isso no SBT, eu fui aumentar um negócio lá, tinha uma reunião gigante, eu disse, gente, desculpa, acabei de mentir para vocês aqui. Então, quando você passa essa vergonha, você vai se trabalhando, seu caráter vai sendo trabalhado. Meu caráter foi sendo trabalhado assim, foi sendo trabalhado quando eu queria olhar uma menina bonita dos meus shows, eu falava, não, eu estou namorando sério, eu vou casar, e para a glória de Deus, eu estou fazendo ano que vem 30 anos com a minha esposa, e digo claramente, desafio qualquer um, porque ninguém tem nada para dizer, que nunca eu traí a minha esposa, para a glória do Senhor Jesus. Buscando agir corretamente, buscando seguir, claro que com um monte de erro, que eu trago até hoje, mas buscando agir corretamente, buscando seguir a vontade de Deus, orando, adorando, aqueles 6 meses foram passando. Eu com o Fusca 74 laranja, caindo aos pedaços, que eu tinha dado para o meu irmão de criação. Quando ele fez 18 anos, eu dei um Fusca para ele, e quando eu quebrei, eu falei, empresta aquele Fusquinha. E a gente ia fazer o show. Pastor, diante de Deus, o Fusca não tinha os assoalhos, tinha uma madeira que a gente colocava e um tapete vermelho, mas quando tirava, botava o pé no asfalto. A porta abria, tinha uma dobradiça, só caía, então a gente amarrava com o cinto de segurança. Mas com o show, com o Fusca 74 laranja, eu marcava as escolas de manhã, voltava em casa, pegava minha esposa, que estava embalando as capas de disco, que a gente colocava esse disco, que era um LP, num saquinho, uns brinquedinhos, botava uma alcinha, ela embalando os discos ali, e eu pegava ela, no começo vestia roupa de palhaço, depois desisti de vestir a roupa de palhaço, ia de cara limpa mesmo como mágico, e fazíamos o show de graça, e no final do show entregávamos um disco para cada criança, as crianças levavam esse disco para casa, e a mãe comprava ou devolvia, e assim passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, meu pai estava vivo, firme e forte. Depois 2 anos, meu pai vivo, firme e forte. 3 anos, 4 anos. No 4º ano, trabalhando de sol a sol, eu orando e falando, Deus, multiplica os dias de vida do meu pai. Porque eu tinha aquela coisa que se ele morresse eu me sentia culpado. Eu falava, pelo menos até eu pagar os cheques da minha mãe, Senhor. Porque eu não quero que ele morra frustrado comigo. No 4º ano eu paguei os 17 protestos, os 83 cheques sem fundo. Eu disse, não quero dever 1 centavo para ninguém, porque também entendi que a Bíblia dizia, não deva nada a ninguém. E aí eu fui pagando. No 4º ano eu paguei os 17 protestos, 83 cheques. Morávamos num quarto na casa da minha mãe, mas cumprimos. E para a glória do Senhor Jesus, meu pai estava vivo, firme e forte. Veio o 5º ano, o 6º, o 7º, eu comecei a falar assim, por que eu marco as escolas de manhã e vou fazer à tarde? É melhor eu colocar alguém para marcar? Coloquei alguém para marcar e eu só fui fazer. Depois eu disse, por que eu vou fazer? Coloquei alguém para fazer e fui cobrar. Depois eu disse, por que eu vou cobrar? Eu vou colocar alguém para cobrar.
E assim a empresa foi crescendo, e nós fomos multiplicando as duplas. Aqui nós estamos numa plateia adulta, e eu posso dizer isso claramente, que foi uma estratégia usada para a época. Nós multiplicávamos as duplas de Patati e Patatás, e cada dupla fazia show em 4 escolas por dia, 6 duplas em São Paulo, 4 duplas no Rio de Janeiro, 2 duplas em Belo Horizonte, 2 duplas em Curitiba, 2 duplas em Distrito Federal, 2 duplas em Goiás, e assim nós fomos multiplicando as duplas, e chegamos em 44 duplas, espalhadas em 17 estados do Brasil, cada dupla fazendo 4 escolas por dia. Portanto, nós fazíamos 176 escolas por dia, para a glória do Senhor Jesus. No 9º ano, depois de fazer essa estratégia, o Patati e Patatá havia se tornado um grande fenômeno de vendas, um grande projeto, mas acima de tudo, o meu pai permanecia vivo, firme e forte para a glória do Senhor Jesus. Como que é a história que o Patati e Patatá vendeu mais disco que o Roberto Carlos? Que você me contou, coloquei as mãos. É o que, Rinaldi? Do que o Roberto Carlos? É do que o Roberto Carlos, pastor. De 2003 a 2013, por 10 anos, nós nos tornamos o primeiro maior vendedor de disco do Brasil. Por quê? Por isso que é bom que as pessoas entendam essa história. Se eu falar que somos o primeiro maior vendedor de disco, esse cara é mentiroso. E a última coisa que eu vou fazer é mentir, muito menos no púlpito do Senhor Jesus. Mas, com 44 duplas, fazendo show de segunda a sexta, entregando 15, 18 mil discos por dia na mão das crianças. Não tem artista que vá 15 mil pessoas na loja buscar o disco do Roberto Carlos, da Xuxa, do Zezé de Camargo, quem quer que seja. Não tem, mas nós entregávamos 15 mil discos da mão da criança, no outro dia 12, no outro dia 14, 18, 17, e aí nós vendíamos média de 60% disso. Então nós vendíamos média de 10 mil discos por dia, e um disco de ouro são 25 mil cópias, portanto nós ganhávamos um disco de ouro a cada 3 dias. E o Patati e Patatá se tornou um fenômeno tal que os 5 primeiros sertanejos juntos não vendiam o que vendia o Patati e Patatá sozinho. Uau. Toda a gravadora de disco Som Livre, que era do grupo Globo de Comunicação, não vendia o que vendia o Patati e Patatá sozinho. Eu atribuo isso, pastor, 100%, à glória do Senhor Jesus, a bênção dele. Porque eu não teria ficado em pé quando meu pai ficou doente. Nós tínhamos todas as dificuldades que vocês podem imaginar. Todas. Quebrado. Sem dinheiro para nada. Paralelo a isso, comecei a produzir programa, fazer programa para a Rede Vida de televisão, era um canal católico. E eu fazia os programas, e todo programa eu terminava dizendo que Jesus Cristo cura, salva e liberta, que só há um intercessor entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. E um dia eu fui fazer isso, e o dia 12 de outubro é o dia da criança. Eu fiz um programa lindo, um especial, e eu havia gravado a mensagem no final. Jesus Cristo cura, salva e liberta, e só há um intercessor entre Deus e os homens, esse é Jesus Cristo. Eu estou em casa assistindo, no dia 12 também é comemorado o dia de Aparecida. E eu não pensei naquilo, eu gravei um mês antes. Eu estou em casa e corto o meu programa no final. Vamos direto para o santuário de Aparecida, de onde vai falar o padre Marcelo Rossi. Aí o padre, irmãos, estamos aqui no santuário, hoje comemoramos o dia de Aparecida, a intercessora entre Deus e os homens. Eu falei, meu Deus. Mas agora, daqui a pouco vocês verão o evento de Aparecida, porque agora vamos com o programa Patati e Patatá, da Rede Vida de televisão. Aí corta para mim, eu digo, não se esqueça, só há intercessor entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Aí eu falei, estou demitido. Perdi o emprego. Mas Deus era tão maravilhoso, que eu acho que Ele colocou uma venda nos olhos de todos, ninguém viu aquilo, e eu fiquei 6 anos dentro daquela emissora, com muita honra para a glória do Senhor Jesus, saí de lá pedindo para sair, para ir para a TV Gazeta. Nesse meio tempo comprei um antigo cinema, e fizemos um estúdio, e aí fiz uma fábrica de cenário, tudo com o sonho de ser artista. Todos os nossos DVDs, os cenários eram produzidos dentro da nossa empresa, todas as roupas e perucas eram feitas na época por mim, pela minha esposa, pela minha mãezinha na máquina de costura, que aí passou a curtir comigo e gostar de todo o projeto, e hoje é a nossa maior fã, uma bênção minha mãe, meu pai. E aí, 9 anos depois, meu pai foi jantar comigo, mordeu uma esfirra,
Está raspando aqui. O que é? Fomos no médico, achando que era uma dor de garganta, e veio o diagnóstico. Câncer na base da língua. Um terceiro câncer assolou a vida do meu pai. E aí, quando eu fui falar com o médico dizia: olha, nós vamos abrir aqui, vamos fazer uma sonda para ele se alimentar, que esse câncer nós temos que tirar a língua dele, porque fecha toda a garganta. E eu disse: não vai. Porque há 9 anos atrás vocês disseram que meu pai morreria em 6 meses. Eu respeito muito o senhor, mas hoje Jesus Cristo curou meu pai, e eu creio que ele vai curar de novo. Mas essa doença é difícil, pode fechar a garganta dele. Eu disse: se não curar, eu levarei o caixão dele cantando glória, aleluia, porque Jesus Cristo fez com que meu pai vivesse esses últimos 9 anos bem, e seja feita a vontade de Deus. Se tiver que levar ele, seja feita a vontade de Deus. A minha filha estava na barriga da minha esposa, minha segunda filha, porque o primeiro é o Igor, o segundo é a Eide. Eide porque, em homenagem ao meu pai, cujo nome é Eider, ele estava vivendo o 3º câncer, e nós queríamos então homenageá-lo. A minha filha vai fazer dia 26 de novembro agora, 22 anos. E quem está morando na minha casa vai cantar parabéns para ela, com certeza, é o meu pai. 22 anos depois do 3º câncer. O que eu posso dizer do Senhor Jesus maravilhoso? Das maravilhas que Ele faz nas nossas vidas. Fiquei na mesma igreja durante todos esses anos. E o Patati Patatá foi crescendo. Mas quando foi lá na frente, tivemos um outro problema. Eu comprei horários de televisão na Gazeta. Queria ter um programa de televisão. Peguei o dinheiro das escolas de novo, pus na televisão. Comprei um teatro, um estúdio, quebrei de novo. Fui morar de novo. Vendendo o almoço para comprar janta. Isso 2007? Peraí, da Gazeta, 2003. 2003. Tá. Ele já era nascido. Pessoal Nós morávamos numa casa que tinha 50 metros quadrados, 2 quartos, uma sala. A sala guardava o cenário. Um quarto era nosso colchão no chão e uma arara que a gente pendurava as roupas porque não tinha nem armário. Aquela casa que eu vi? O senhor esteve comigo, nós passamos na esquina, eu quis mostrar. Assim. Eu sequestrei o pastor Bruno um dia, que foi uma graça comigo, me deu o tempo dele, e eu fui levando, mostrando. Aquela da esquina, lembra, o senhor, né? Bem pequenininha de esquina, uma casa com 2 dormitórios. Um a gente dormia no chão, num colchão, e uma arara pendurava as nossas roupas. A outra era o camarim dos palhaços, que as duplas se trocavam ali. E a sala era onde guardava o cenário, era onde o meu filho nasceu. E nessa casa, começamos tudo de novo. Nós íamos produzir os programas na casa da minha sogra. Está ali o meu cunhado, nós íamos produzir os programas na casa da minha sogra, na verdade, para filar boia, para comer, porque não tinha nada para comer em casa, porque a gente tinha quebrado. E a gente produzia os programas, ela está me lembrando, a gente ia usar o telefone da casa dela, porque o nosso estava cortado. E aí começamos a fazer show de novo, e bora de novo, vamos levantar, sair da televisão, e vamos mais uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, 4 duplas, e aí foi embora. Na verdade, o início lá atrás, nós chegamos em 23 duplas, e o chegar em 44 foi nessa segunda fase. Falei, agora não quebro mais, vou vencer. Chegamos em 44 duplas. Aí de 2003, por isso que eu disse de 3 a 13, se tornamos o primeiro maior vendedor de disco do Brasil. Em 10 ou 9, tivemos um incêndio no nosso cenário. E nós dependíamos de um produto. A essa altura nós tínhamos 386 funcionários, uma frota de 84 veículos próprios, fora os terceirizados, e escritório em 17 estados. E quando a gente vai gravar o nosso DVD, o que a gente fazia? Não fazia o show de graça? E no final do show vendia um disco? Quando a gente vai gravar esse disco, tem um incêndio no cenário, eu fico sem produto. Se eu dependia de um disco... Era uma empresa inteira que dependia de um produto, né? Exatamente um produto. Quando não teve esse produto, teve... Não tinha um produto. Aí tinha a alternativa A, manda todo mundo embora, fecha a empresa. Eu falei, eu vou fechar aquilo que eu construí todos esses anos com ela. Isso 2009, 2009 né? já, depois de... Eu estava desde 84, 85, 2009 já era 20 e poucos anos depois. Quebrei de novo. Aí, meu Deus, eu vou fechar a empresa. Não vamos fechar. Fomos para o escritório, todo mundo chorando. Tem que fechar a empresa.
Aí falamos, não, vamos juntar 3 produtos que já foram vendidos. Às vezes a mamãe não comprou um, ela vai comprar os 3, porque para comprar um ou para comprar outro, é aquela coisa, né? Então nós vamos fazer um pacote, chamamos de pacotão da alegria, 3 kits pelo preço de um. Mas, claro, não era novidade. Vendeu, não performou como... Não performou com os outros. Né? E quando chegou em dezembro de 2009, a gente estava quebrado de novo, devendo 2 milhões de reais, de novo sem dinheiro, voltando o cheque de 230 reais. Aí nós fomos num culto, e o pastor estava pedindo, e aqui está bem no final, o pastor estava pedindo a oferta para o departamento infantil da igreja. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção, aqui é uma igreja próspera, uma igreja linda, mas de todo o meu coração, eu chamo a atenção dos irmãos, inclusive a minha atenção e da minha família. A seriedade que é o dízimo, que são as ofertas, é algo tão espetacular, porque aquele dia eu me lembro, eu estava sentado assim, como essa moça de vermelho, estava sentado na frente, minha esposa do lado, parecia assim, esse casal, estava sentado, pastor pedindo oferta, eu com uma vontade de ofertar, mas o pastor sabia que eu estava quebrado. Aí eu disse, se eu ofertar vai voltar o cheque, vai ficar mal, o que eu vou fazer? Não vou, e estou aqui pensando. Minha esposa começa a chorar, mas nunca tinha visto aquilo, ela começou, e eu querendo ofertar aquela vontade, diante de Deus, está com uma vontade no meu coração, que eu falei, eu trabalhei para criança a vida inteira, agora que é a hora de eu ofertar para o departamento infantil, eu não tenho dinheiro, estou quebrado de novo, aquela inconformação, sabe? Querendo ofertar, minha esposa chorando, vamos ofertar. Eu falei, levantei a mão, o pastor assim, nós bem na frente, o pastor falou, pois não, Rinaldi, ele não entendeu, né? Ele não entendeu. Acho que ele vai pedir algum para ele também. Não é o momento da oração não, meu filho, calma. Aí ele falou, pois não, Rinaldi, eu falei, pastor, o departamento infantil é por nossa conta. Aí ele falou, bom, irmãos, o irmão Rinaldi e a irmã Nádia está ofertando o departamento infantil, então não precisamos mais pedir oferta. Eu falei, não, pastor. Aí acho que até hoje a igreja ri de mim, porque não, pastor, eles pensavam que eu ia recusar, né, o que eu tinha feito. Não, pastor. Aí ele falou, pois não, Rinaldi. Eu falei, pede para a igreja ofertar para outra coisa, que eu não quero ser abençoado sozinho, não. Deixa eles serem abençoados também, para a glória do Senhor Jesus. Aí ele falou, ele tem razão. E tirou oferta para outra coisa, está tudo bem. Aí eu pedi no final do culto, para ele ir no meu escritório no dia seguinte. Falei, pastor, o senhor sabe que eu estou quebrado? Ele falou, eu sei, não entendi o que você fez ontem. Quando eu achei a mão, isso é muito curioso, gente. Quando eu baixei a mão, isso é curioso, não, é fantástico. Eu olhei para minha esposa e falei, por que você está chorando tanto? Ela disse, ri, foi audível, ouvi a voz do Senhor Jesus. Ela chorava. Eu disse, o que ele disse? Ele disse, o diabo não colocou fogo no cenário de vocês, então agora vocês vão fazer um cenário para mim. Enquanto eu estava na frente, eu tinha levado para a igreja, esqueci de contar isso, um rapaz, que era cenógrafo, chamado Fernando Bittencourt. E eu pensava, será que eu peço para o Fernando fazer um cenário? Que eu queria ofertar, né? Então, será que eu peço para fazer um cenário? Eu não tenho dinheiro nem para tinta, nem para madeira, para nada. Eu estou ali no conflito da oferta. A hora que ela fala isso, o diabo não colocou fogo no cenário de vocês, então fazendo um cenário para mim. Eu lembro que eles tinham dito que queriam fazer um cenário que era uma Arca de Noé, era lúdico, era um departamento infantil lúdico. Então, eu lembro que você comentou da questão do cenário por conta disso, e Deus falou no coração da minha mãe detalhadamente, né? Exatamente. Aí então eu falei, pastor, no dia, voltando para a sala de reunião, falei, pastor, a Nádia ouviu. Aí ele falou assim, bom, vocês estão seguindo o que Jesus falou no seu coração. Mas olha, irmão, não se aperta, porque... Eu falei, pastor, eu chamei aqui o senhor porque eu quero ofertar. Eu pensei em fazer uma Arca de Noé para a igreja e tal. Ele falou, não, lá nós temos um padrão, e a igreja assim, já fizemos um orçamento, ele deu o valor. Eu falei, eu não posso pagar esse valor, mas eu digo para o senhor uma coisa, o senhor consegue rachar isso em 6 vezes, para eu ir pagando? Ele falou uma coisa séria para mim, que nunca mais eu esqueci. Ele falou, quando você fizer um compromisso comigo ou com qualquer pessoa, tudo bem, você tem que cumprir, porque o crente tem palavra.
Mas quando você fizer um compromisso para Deus, não é mais comigo que você vai lidar, é com Ele. Você quer fazer mesmo? Você não tem obrigação nenhuma. Eu disse, eu quero. Eu falei, pode dar os cheques da igreja que eu vou cumprir. Pastor, eu trabalhei como louco. O primeiro cheque quase que eu não consegui cumprir, era a véspera. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para o pastor? E a gente trabalhando, e conseguimos cumprir o primeiro cheque com muita dificuldade. Mas a partir do primeiro cheque, inexplicavelmente, eu digo para vocês com toda franqueza, é só vocês verem as datas, é só chegar no Google lá e ver, show do Patati Patatá no Credit Card com ingresso esgotado, show no Citibank com ingresso esgotado, show no Atlanta Gol com... Eu nunca tinha feito uma casa de espetáculo na vida, show grande, e Deus me empurrou de uma forma, que através de um show cover, em Aracaju, né, o João Pessoa, não me lembro, um show cover, começaram a me ligar, tem um show cover chamando na Globo, eu fui brigar com os caras, como assim, está chamando meu show? O cara falou, não, peraí, vem o original, pagou o cachê para mim. Quando eu cheguei lá, pastor, eu tenho um vídeo gravado, a fila saía do quarteirão, tinha uma rua, ia para outro quarteirão, nós demos 3 sessões com ingresso esgotado, só para ver aí o númerozinho de pessoas que a gente passou a fazer show, para algumas pessoas. Os nossos shows começaram a esgotar em todas as capitais do Brasil. Os nossos ingressos terminavam em todas as capitais. Fizemos aí Chevrolet Hall no Recife, Atlanta Hall em Goiás e em Brasília. Fizemos Citibank Hall no Rio, Chevrolet Hall, 5 sessões com ingressos esgotados em São Paulo. Globocop dizendo, palhaços para o marginal. Os nossos shows começaram a esgotar em todas as capitais do Brasil, inexplicavelmente. O segundo cheque eu paguei que nem lembrei, o terceiro paguei que nem lembrei. No sexto eu havia pago todos os cheques da igreja, mas mais do que isso, eu havia pago os 2 milhões de reais que devia e comprei um prédio no 6º mês, para a glória do Senhor Jesus. Olha lá, veio o 7º mês, o 8º, no 9º, a gente, um ano depois, né? Eu chamei o Arlindo Barreto, meu pai na fé. Falei, meu irmão, quero te prestigiar, vem para cá. Ele falou, o quê? Eu falei, vem, pega só seu carro e vem para cá. Aonde? No Campo de Marte. Quando ele chegou no Campo de Marte, falei, tá vendo aquele avião? Ele falou, alugou para nós dar uma banda. Eu falei, não, comprei, o Senhor Jesus me deu, para a glória do Senhor Jesus. E o meu primeiro voo vai ser com você, meu pai na fé, que me apresentou Jesus. E quando nós subimos e decolamos, ele falou uma das frases mais lindas da minha vida. A gente decolando de avião, era um fim de tarde em São Paulo, o sol ficava assim, colorindo os prédios com aquele sol lindo. E ele falou para mim, Rinaldão, ele dava uma volta no avião assim, olha isso, meu irmão, olha isso. Eu falei, o que é? Essa é a selva de pedras. Ele queria dizer dos prédios, né? Essa é a selva de pedras que Deus te fez vencer, para hoje te colocar nas alturas. Que frase linda, né? Patati Patatá começou a lançar produtos. Os produtos começaram a ser vendidos. De 64 empresas que nós éramos licenciados, de 64 empresas, 59 nós éramos o primeiro lugar de venda. Está aí, produtos, brinquedos, balas, Fini, iogurte, e de brinquedo a gente tinha Baby Brink, Multibrink, Acalanto, Rosita, Toyster, Candide, Estrela, Grow, todas as empresas de brinquedo. De roupas Malve, nós licenciamos tudo que vocês podem imaginar. 1.580 produtos licenciados. A Xuxa, na sua época áurea, sem querer fazer nenhuma comparação, que eu tenho um profundo respeito por ela, mas a Xuxa, na sua época áurea, com 5 horas de programa diário na Globo, teve 430 produtos. Nós tivemos 1.580 produtos, quase 4 vezes o que ela fez. E aí começaram só para contar uma coisa rapidinho, aquele homem, isso lá atrás, tá, gente? Lá atrás, só por ler um pedaço. Aquele homem que disse, será que seu pai e tua mãe vai comprar um disco? Um dia eu estou no meu estúdio, gravando meu programa, que aí comprei horário de televisão, fui para a televisão, enfim. Aí um dia eu estou no meu estúdio, chega um senhor, com o cabelo mais comprido, mais magro,
Ele disse, dá licença, você não vai lembrar de mim. E eu disse, fulano de tal. Ele disse, e eu que falei que nem teu pai e tua mãe compravam um disco seu. Eu sei que hoje você já vendeu mais de 500 mil cópias. Eu falei, você está atrasado, nós já vendemos mais de 2 milhões. E ele falou, eu fui mandado embora daquela companhia, e hoje eu vim aqui te pedir uma força para você lançar um produto que eu tenho, que eu estou trabalhando, e eu não sei se você vai querer lançar, então eu vim aqui no teu camarim para te pedir desculpas e dizer que se você não quiser, eu vou entender. Você perguntou para ele, seu pai compra! Eu disse, meu irmão, você é muito bem-vindo, vem tocar aqui o seu disco. Eu acho até que você tinha razão, falei assim para ele não ficar chateado. Naquela época o disco não vendeu nada, depois a gente inventou o trabalho das escolas e vendeu, e Deus nos honrou. Bom, para dizer, meus irmãos, eu quero dizer que Deus não precisa, eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas eu senti dizer, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro, do dinheiro de ninguém aqui. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. O dinheiro, na verdade, para Deus, é muito mais um ato de fé. A oferta é um ato de fé. É um ato de você dizer assim, poxa, eu me sinto grato pelo que o Senhor me deu. E Deus, Ele se agrada desse coração, doce, aberto, singelo, no desejo de que a obra seja feita. Então, disso eu não tenho a menor dúvida. E quando a gente dá de forma generosa, Deus é muito mais do que a gente pode pensar e imaginar, e Ele nos devolve de maneira sacudida, transbordante, remexida, e a gente não tem dúvida disso. Mas não que a gente venha fazer negócio com Deus, é que Ele é muito mais generoso do que a gente pode pensar. Deus nos colocou de forma brilhante. Eu tinha sonho de apertar a mão do Silvio Santos para ir para o final, eu tinha sonho de apertar a mão para o Silvio Santos, eu acabei me tornando sócio dele em 2 negócios, para a glória do Senhor Jesus, tenho a honra de ser amigo da família, a palhaçada se tornou uma palhaçada milionária, e a gente foi para o SBT, no SBT 2 anos e meio de programa, 2 troféus imprensa, o Patati Patatá se tornou um grande fenômeno em todo o Brasil, e eu tribuo 100% desse fenômeno, 100% ao Senhor Jesus, porque nós trabalhamos muito, é fato, mas muita gente trabalha muito e infelizmente não consegue chegar, mas quando a gente trabalha, alinha nosso propósito com os propósitos de Deus, Ele pode todas as coisas e Ele nos coloca aonde quer que a gente chegue.